Metrônomo Mágico, livro de autoria de Christian Grenier, ilustrado por Fabrice Tourrier. Capítulo 1. O velho comerciante. Parecia uma loja como as outras. Por que então Paulo sentiu tanta atração por ela? Na fachada lia-se antiquário. E na vitrina havia um amontoado de objetos fora de moda. Móveis, quadros, bicicletas, livros e brinquedos antigos. Quando Paulo entrou, um sininho tocou. Trim! Dentro da loja, que parecia fora do tempo, reinava um silêncio profundo, quebrando apenas por um barulho regular. Tac, 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 tac. Paulo olhou à procura de algum relógio. De repente, atrás do balcão de madeira, surgiu um velhinho. Ele era careca e vestia um guarda-pó cinzento. Usava uns óculos engraçados e parecia um gavião à espreita da presa. Bom dia, garoto, ele disse. Já sei do que você está precisando. O senhor tem estantes de música em promoção? Perguntou Paulo timidamente. Estantes de música? Indagou o comerciante. Ah, tenho coisa melhor, coisa muito melhor. Ele colocou sobre o balcão uma pequena pirâmide de madeira escura. Presa em sua base, uma fina haste de metal balançava da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, fazendo um tac-tac insistente. Paulo reconheceu aquele instrumento. É um metrônomo. Serve para marcar o compasso quando a gente toca piano. Exatamente, mas este é mágico. Com ele dá para acelerar, desacelerar ou fazer até parar o tempo. Paulo achou que o homem estava zombando dele. Não está acreditando, garoto? Veja, olhe para a rua. Com o dedo, o homem parou a haste de metal. O silêncio tornou-se ainda mais denso, mais estranho. Na calçada, uma senhora que estava abrindo o guarda-chuva deteve seu movimento e ficou paralisada. O marido dela, que tinha começado a se assoar, ficou imóvel, com o nariz metido no lenço. Reparou na chuva lá fora? Perguntou o dono da loja. Paulo colocou o nariz na vitrina e disse: fantástico! Os pingos estavam suspensos no ar. Então, o velho largou a haste e o metrônomo começou a funcionar de novo. A chuva voltou a cair. A mulher terminou de abrir o seu guarda-chuva e o marido dela continuou a assoar o nariz. O homem declarou: quando fazemos o pêndulo subir, o tempo passa mais devagar. Quando o fazemos descer, ele passa mais depressa. Vamos, experimente! Fascinado, Paulo obedeceu.
Taque, 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 fez o metrônomo. E na rua, as pessoas e os carros começaram a se movimentar muito depressa, como um filme acelerado. Era estonteante. E o senhor quer se desfazer deste objeto? Por quê? Paulo perguntou admirado. Estou vendendo por quase nada, disse o velho, sem responder à pergunta. Paulo tinha apenas uma moeda no bolso. Ao vê-la, os olhos do comerciante brilharam, cheios de esperança. Por favor, garoto, ele suplicou, compre meu metrônomo. Compre, garoto. Claro, vou levá-lo, respondeu Paulo, entregando-lhe a moeda. Mudando o tom de voz, o velho advertiu o garoto. Cuidado, ele deve ser usado com muita prudência. Se você fizer o tempo passar mais devagar, sua vida também vai passar mais devagar. Mas se você acelerar o tempo, sua vida também vai acelerar. Quando você tiver tempo para aprender a viver, será tarde demais. Paulo saiu da loja levando o metrônomo. Quando se virou, viu o velho atrás da vitrina, todo sorridente, acenando para ele. Incrível, o menino teve a impressão de que ele estava rejuvenescendo a olhos vistos. Espantado, Paulo correu até perder o fôlego. Antes de dobrar a esquina, olhou mais uma vez para a loja e só viu uma criança radiante. Um menino da mesma idade que ele. Capítulo 2. A vida a toda a velocidade. Ao voltar para casa, Paulo foi muito mal recebido pela mãe. Por que está voltando tão tarde? Não viu o tempo passar? Paulo não estava com vontade de discutir. Com o movimento do dedo, fez o pêndulo balançar mais depressa. A mãe começou a gesticular e andar para todo lado. O menino mal conseguia seguir seus movimentos. Ela ia, vinha, agitava-se, mais ativa do que uma formiga. Quando seu pai entrou em casa como um tufão, Paulo fez o metrônomo voltar ao ritmo habitual e a vida começou a correr normalmente. Paulo disse à mãe: acabou o emburramento? Vamos jantar. Espantoso, em alguns minutos tinham-se passado 3 horas. No dia seguinte, Paulo levou o metrônomo para a escola. A aula de matemática estava tão chata que ele acelerou o tempo. À tarde, como estava com pressa de ir embora para tomar o lanche, ele fez a última hora passar em 10 segundos. Satisfeito, exclamou: "E amanhã é quarta-feira, vai ser o dia mais longo da minha vida." Paulo tinha convidado 2 colegas para ir à sua casa. Enquanto jogavam videogame, o menino subiu discretamente o pêndulo. Os gestos de seus colegas se tornaram mais lentos e ele ganhou a partida sem nenhuma dificuldade. Compreendeu então que poderia vencer quando quisesse. Imediatamente, o jogo perdeu toda a graça. Paulo colocou uma fita no videocassete. Nada melhor do que um bom filme de ação, não é mesmo, colegas? Para prolongar o prazer,
Paulo parou o metrônomo. Mas a imagem congelou na tela e seus amigos também ficaram imóveis. Ei, acordem! Gritou Paulo, sacudindo-os. Impossível! Eles continuavam sem se mexer. Paulo acabou se aborrecendo. Então, ele subiu em sua bicicleta e foi percorrer as ruas da cidade. Nos cruzamentos, nem era preciso prestar atenção, pois os carros não saíam do lugar. O menino tinha a impressão de estar passando por um cenário de teatro, cheio de estátuas, aqui e ali e aqui. Paulo logo se cansou de seu passeio solitário e daquele dia interminável. Com o tempo parado, nada mais acontecia. A vida ficava sem surpresas. Aquele metrônomo era menos mágico do que ele havia imaginado. Já que fazer o tempo passar mais devagar ou parar não era tão interessante, Paulo decidiu precipitar os acontecimentos. O menino se habituou a acelerar, o que achava chato. Um dia ficou 15 minutos observando o sol ir de leste a oeste, 7 vezes seguidas. Ele se admirou ao ver que havia passado uma semana. Assim, se tornou o dono do tempo. Em outra ocasião, fez o tempo avançar 3 meses de uma vez, para saber se ia passar de ano. Tudo era pretexto para fazer o tempo avançar mais depressa. Ora, Paulo queria festejar o seu aniversário. Ora, queria que o Natal chegasse logo, ou tinha pressa de fazer chegarem as férias de verão. Certa manhã, ao se levantar, ele descobriu que havia crescido. Tinha se tornado adulto. Como não viu os pais, foi perguntar por eles à vizinha. Ela também tinha mudado muito. Seus pais, Paulo, disse ela. Ora, eles morreram no ano passado. Paulo não se lembrava de nada. Claro, de tanto apagar os meses e as estações, de certo tinha passado por cima de muitos acontecimentos importantes. Meus pais, ele murmurou com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, Paulo teve medo de envelhecer. Voltou à sua casa a fim de parar o metrônomo. Tentou fazer o pêndulo balançar em sentido contrário. Mas não há sentido contrário para o pêndulo. Ele compreendeu de repente. O dono da loja havia dito que o metrônomo podia acelerar, desacelerar ou deter o tempo, mas não podia fazê-lo voltar atrás. Capítulo 3. Tempo para aprender a viver. Como recuperar o tempo perdido? Como ver tudo o que ele não tinha vivido? De repente, Paulo ficou ansioso por multiplicar suas experiências. Sua vida se acelerou mais ainda. Ele se apaixonou por 100 garotas, só que nenhuma delas conseguiu se apegar àquele rapaz sempre apressado, nervoso e insatisfeito. Paulo viajava, mas nunca saboreava a espera. Queria sempre chegar a um lugar imediatamente. Quando trabalhava, a impaciência não permitia que levasse sua tarefa até o fim. Por isso ele mudou 1000 vezes de profissão, sem nunca se especializar em nenhuma.
No fim de tarde, sentindo-se mais cansado do que nunca, Paulo olhou-se no espelho e viu um velho. Sou um centenário, disse ele, com a voz trêmula. Ah, se eu pudesse recomeçar a minha vida, ai de mim! Hoje estou parecendo o comerciante que me vendeu aquele maldito metrônomo. Agora entendo o que ele quis me dizer. Quando você tiver tempo para aprender a viver, será tarde demais. Paulo havia aprendido pouco e não tinha vivido. Não teve tempo para isso. De repente, teve uma ideia maluca. Ele andou pelas ruas da cidade durante muito tempo. Eu podia jurar que aquela loja ficava desse lado, murmurava Paulo. Finalmente, ele a encontrou. Na fachada da loja havia uma placa. Aluga-se. E Paulo a alugou. Instalou-se nela logo no dia seguinte. A loja estava abarrotada da mesma variedade de objetos. Paulo sentia suas forças se esgotarem. Debaixo do balcão de madeira, um metrônomo martelava os segundos, que pesavam cada vez mais. E quando ele desacelerava o tempo, não via quase ninguém passando do lado de fora. Enfim, numa tarde, o sininho tocou. Era uma menina com cara de espanto e olhar tímido. Ela parou na porta, à escuta de um barulho que parecia intrigá-la. "Bom dia, menina bonita! Entre!" exclamou Paulo, com o coração aos pulos. "O senhor tem bonecas antigas, não muito caras?" "Bonecas? Ah, eu tenho uma coisa muito melhor para vender a você", disse o velho Paulo. Então, trêmulo de esperança, ele colocou um metrônomo mágico sobre o balcão.